Pessoal, vamos receber aqui hoje o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Marcos Alaor Diniz Grangeia. Vai falar aqui enquanto professor, enquanto magistrado, como as tecnologias influenciam hoje o sistema de justiça e como o Poder Judiciário de Rondônia se transformou ao longo do tempo. É um bate-papo bem legal, com conteúdo denso, robusto e vale a pena assistir. Olá, pessoal. Hoje, aqui no nosso podcast Pensar Digital, estamos com a presença ilustre, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia. Nos dá o prazer aqui da sua presença, da sua contribuição, e fico muito feliz de tê-lo aqui como uma referência do nosso estado, a nível de Brasil, como alguém que sempre esteve à frente ao seu tempo, tanto no campo jurídico, quanto também no campo tecnológico. E aqui fazendo um breve histórico, desembargador Marcos, antes de dar o bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe a hora que a pessoa vai assistir hoje em dia, falar um pouco da história nas carreiras jurídicas do desembargador Marcos. O desembargador Marcos vem para Rondônia na década de 1980, depois ele pode falar o ano específico, como advogado, e passa a ser... passa no concurso público para procurador do Estado, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil naquele momento, e passa no concurso para magistratura estadual, passa a ser juiz de direito, e durante muitos anos juiz de direito, tanto aqui na capital quanto no interior do Estado. É alçado a desembargador aqui do nosso Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, foi presidente do Tribunal de Justiça, foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral, hoje é corregedor do Tribunal Regional Eleitoral e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, isso dentro da carreira profissional, porque na carreira acadêmica também tem uma trajetória muito significativa, quando ele, lá ainda na década de 1980, assume a cadeira lá de docente da Universidade Federal. Salvo engano, ele vai poder aqui me corrigir, das cadeiras de Direito Administrativo, Direito Processual Civil e também na Escola da Magistratura, e hoje ainda permanece lá, é o decano hoje da Universidade Federal, do Departamento de Ciências Jurídicas, e também professor lá da Faculdade Católica do mestrado em Direito, professor de Hermenêutica Constitucional e Política Judiciária, e tenho o prazer de recebê-lo aqui no nosso podcast Pensar Digital, para trazer aqui a robustez dessa carreira jurídica, de como ele, em Rondônia, no Brasil, no CNJ, auxiliou no CNJ, auxiliou em diversas fases das carreiras jurídicas. A gente não pode falar muito aqui de idade, nem do que passou, mas podemos dizer que o desembargador Marcos vem lá desde a máquina de escrever, computador, PJE, e agora ele é um dos protagonistas também da inteligência artificial, desde a sua implementação lá, por meio da resolução 332 do CNJ de 2020, salvo engano, e também passando por tudo isso. Essa brevíssima carreira do desembargador Marcos nos traz aqui esse conteúdo bastante importante. Seja bem-vindo, desembargador Marcos, aqui ao nosso podcast Pensar Digital. Obrigado, professor Vinícius. É uma alegria estar aqui trocando ideias, conhecimento, adquirindo conhecimento, e queria saudar a todos que nos ouvem ou que nos veem, né? E imaginar que tudo isso que foi dito a meu respeito é muito mais pela sua bondade, pela nossa amizade, do que realmente eu possa merecer. Bastava dizer que sou amigo da Católica, sou amigo do senhor, e isso já era suficiente para nos proporcionar esse momento. Pois é, desembargador Marcos, vamos aqui pensar aqui nesse histórico dentro do estado de Rondônia. O senhor, enquanto advogado privado, advogado público, magistrado, professor, o senhor passou aí por diversas transformações, todos nós, eu menos um pouco, né? Eu tenho 25 anos de formado. Quando eu me formei, quando entrei na faculdade, o senhor já era magistrado, já era professor. Lembramos aqui agora há pouco, o senhor foi professor da primeira turma da Universidade Federal, do curso de Direito, e continua ainda lá.
E passou por todas as transformações, e hoje os impactos desse pensar digital, de transformações digitais, levam a todo o sistema de justiça a reflexões, né? E lembrando agora há pouco também com o senhor, eu tenho o orgulho de ter feito o curso de doutorado com o desembargador Marcos, e lá, naquele momento, estudamos com o professor Alexandre Moraes da Rosa, uma disciplina sobre hermenêutica constitucional, e que ali trazia uma ideia de como a implementação da tecnologia, tem um livro específico dele, com um orientando, Daniel Boing, ensinando o robô a jogar. Só pelo nome a gente vê que o livro é bom, Boing. Boing. E como o senhor enxerga essas modificações enquanto um pensador, enquanto um autor de obras jurídicas, enquanto magistrado, como é que o senhor enxerga esses impactos no sistema de justiça? Antes de adentrar especificamente na sua pergunta, deixe-me fazer um step by step da minha trajetória para Rondônia. Eu já tinha percebido na década de 80, na primeira metade da década de 80, que na minha cidade haviam muitos advogados, e advogados tradicionais, de escritórios muito bem postos, e havia uma leva de pessoas que vieram para Rondônia a partir da instalação do Estado em substituição ao território em 1982. E eu chego aqui em 1984 atraído por esta fronteira que estava se abrindo. E é dentro dessa perspectiva do novo, daquilo que está para acontecer, de um lugar para se desbravar, para se projetar, para fazer coisas, porque tudo estava para fazer, é que eu vim, né? E vim para advogar. E num determinado momento fui atraído para concurso na Procuradoria do Estado, depois na Universidade Federal e por último na magistratura, onde eu realmente me descobri. Por que eu digo isso? Porque de uma certa forma o seu programa, esse podcast, pode chegar a estudantes de direito. Eu no Marco Zero não fazia vestibular para direito. É um objetivo nosso, chegar no estudante de direito para poder espelhar em figuras como o senhor. No Marco Zero eu estava fazendo vestibular para medicina. Olha só. Quando um amigo no estado de São Paulo, na minha cidade de Assis, me chama para assistir um júri. Eu não sabia o que eu queria ser, mas eu queria estar naquele ambiente. Eu não sabia se eu queria ser advogado, promotor ou juiz, mas aquilo me encantou. E depois que eu fiz concurso para magistratura, eu me descobri realmente como magistrado, uma pessoa que até o último DNA do meu corpo me sinto vocacionado para a carreira. Isto não é um elogio em boca própria, mas é uma consequência de uma constatação que eu fiz ao longo de um processo de descobrimento profissional. Uhum. Né? Me sinto muito gratificado com tudo que Rondônia me proporcionou, em especial contribuir nesse momento de grande efervescência no Poder Judiciário. O senhor, dentro dessa história que lhe trouxe para Rondônia, dentro dessa carreira jurídica, da magistratura em si, o senhor esteve como juiz de direito e também esteve nas comarcas e também esteve muito auxiliando o tribunal naquele primeiro momento antes de ser desembargador. E esse passo seguinte, indo para o segundo grau, o senhor contribuiu bastante nessas transformações em que o Poder Judiciário, o sistema de justiça veio a ser implementado. Nós podemos citar aqui algo bem robusto e não muito longe, que foi a implementação do PJE, de sistemas de processos judiciais eletrônicos, até mesmo a internet, naquele momento em que a internet não era utilizada e passou a ser utilizada como um sistema de apoio e modificou, transformou tudo, e agora com a inteligência artificial. Conta um pouquinho, desembargador Marcos, dessa sua trajetória enquanto magistrado, eu posso dizer isso, porque eu sei da história do desembargador Marcos, que ele foi um protagonista tanto na implementação quanto na implantação de sistemas aqui em Rondônia, e o Tribunal de Justiça de Rondônia, ele foi e é reconhecido como protagonista e idealizador de diversos projetos que foram levados a nível nacional, quanto Sinapses, e aí o PJE,
Conta um pouquinho, desembargador Marcos, o que o senhor presenciou e o que o senhor ajudou e auxiliou nessas transformações. Ok. Tendo assumido o cargo de substituto, eu passei um tempo na capital, depois fui para Espigão do Oeste, passei muito pouco tempo em Espigão do Oeste, 2 ou 3 dias, e aconteceu de ser promovido para Guajará-Mirim, onde eu fiquei cerca de 3 anos. Retornando para a capital, como juiz já de terceira entrância, eu fui convidado pelo desembargador Antônio Cândido para auxiliar na presidência do tribunal. Era a primeira experiência que o tribunal tinha de ter juízes auxiliares. E eu me socorri de uma pesquisa feita à época pela AMB e me impus 2 desafios. AMB, pessoal, Associação dos Magistrados Brasileiros. Isso. E a associação pediu, numa pesquisa de percepção, que as pessoas associassem o poder judiciário a um animal e a um objeto. Uhum. Ao animal associaram o poder judiciário a uma tartaruga. Olha só. Né? Vive muito, é longeva, mas é lenta e quase que indecifrável. E o objeto era uma caixa preta. Olha só. Né? Então eu me impus como desafios, né, tentar contribuir para mudar essa realidade. Isso em que ano, desembargador Marcos? 1992. 92 para 93, 93, eu já era juiz auxiliar da capital. Eu entrei na magistratura em 1990. Uhum. E essas 2 figuras me incomodavam muito. Né? Nós vivíamos uma época em que o poder judiciário em Rondônia estava sendo implantado. Isso nos possibilitava implantar algo que fosse novo, que não tivesse o compromisso com o passado. E todos os magistrados de Rondônia, na época, jovens magistrados, eram compromissados com essa ideia. Mesmo os desembargadores, que já tinham uma certa idade, mas todos eram compromissados com essa ideia de implantar um tribunal novo e que rompesse com essa ideia de ser lento, de ser opaco, de ser um poder judiciário inacessível às pessoas. E foi a partir disso que a gente se impôs esses desafios. Né? Então, o primeiro desafio era ter um poder judiciário informatizado. Informatizado naquele momento significava ter computador substituindo máquina de escrever, não mais que isso. Né? Era só isso. Né? Eu me lembro que o primeiro curso de informática que eu contratei pelo Tribunal de Justiça, e na época eu era juiz auxiliar, e eu fiquei nessa atividade por 12 anos, e era diretor da escola da magistratura, então me possibilitava transitar muito entre cursos e propostas da administração. O primeiro curso foi capacitar as pessoas em editar texto, o Word 5 da época. Né? Um pacote Office. Pacote Office de hoje. Né? Nessa perspectiva, a gente começou a imaginar que nós poderíamos ter mais que uma máquina de escrever com um monitor, que é o significado do computador. Veja como o paradigma ele é sempre vinculante. A gente tinha máquina de escrever e passamos a ter máquina de escrever com um monitor na frente, mas tínhamos que ter uma impressora do lado. Tínhamos que ter impressora, porque a impressora era o resultado da máquina de escrever. Na minha administração no tribunal, nós rompemos com esse paradigma. Porque eliminamos as impressoras na grande maioria, quer porque o processo se tornou digital, quer porque você não precisa ter uma impressora para cada pessoa. Isso é um custo muito grande para o tribunal. Quando eu assumi a presidência do tribunal, nós tínhamos perto de 300 tipos de impressora no estado. Para você comprar toner, para você dar manutenção, isso é muito complicado. E além da questão da sustentabilidade, de uso de papel. Para descartar o toner, você tem que contratar uma firma especializada para tanto. Então, esses paradigmas tinham que ser rompidos. E um dos paradigmas que tinha que ser rompido era o da ficha. Os processos físicos eram controlados na ficha. Saiu concluso, foi entregue ao advogado, está com o juiz, está com o promotor, foi juntado petição, tudo isso era numa ficha como são as fichas de atendimento médico. Quando a gente vai no médico, o médico ainda hoje anota na fichinha. Era assim. Então a gente tinha que romper isso. Para romper isso,
a gente tinha que ter um sistema automatizado que controlasse esse fluxo de processo. E a primeira tentativa do tribunal foi adquirir um sistema em Santa Catarina, de uma firma chamada Softplan, que nos forneceu um sistema chamado SAGE. E era um bom sistema. Nós fomos o segundo tribunal a adquirir esse sistema. Portanto, o segundo tribunal do país a ter um sistema informatizado. Que ano que foi isso, Dom Marcos? 1990, na primeira metade da década de 90. Éramos nós, Santa Catarina e o Acre. Uhum. Santa Catarina porque é a terra da Softplan e o tribunal desenvolvia com a Softplan o sistema. Nós, porque nos aventuramos nessa questão. Eis que isso desperta a curiosidade do Brasil inteiro e a Softplan vende esse sistema para vários tribunais. Um tribunal pequeno, longe dos grandes centros e que não tínhamos, portanto, suporte para acessar rapidamente as nossas demandas. E aí foi a grande virada do tribunal. O tribunal entendeu que tinha que ter equipes suficientemente capacitadas para suprir as nossas necessidades, ou seja, ter soluções caseiras para os nossos problemas. E isso nos possibilitou se distinguir de todos os outros tribunais. Não era necessário comprar editor de texto, isso o mercado fazia bem. Planilha de cálculo, né? Excel, isso o mercado fazia bem. Mas o mercado, por exemplo, não sabia o que era uma distribuição, uma prevenção, porque isso é interno do tribunal. Uhum. Então nós tínhamos que colocar juízes conversando com técnicos para que técnicos formulassem soluções para os nossos problemas. Esta condição de estarmos longe do grande centro e essa tomada de decisão de termos equipes adequadas para os nossos problemas foi o grande diferencial, né? Isso a gente teve no finalzinho da gestão do desembargador Cândido, depois com o desembargador Gabriel, o desembargador Eliseu, todos apoiaram muito a área de informática do tribunal. Essa é a grande virada do Tribunal de Justiça de Rondônia, que qualificou no cenário nacional para ser um tribunal referencial em informática. Investimento em TI, pessoas, investimento técnico, em programação, um olhar para o futuro, não para o agora, mas um olhar para o futuro de revolução, que levou a esse protagonismo do tribunal nessa parte tecnológica. Conta para a gente, desembargador Marcos, também nessa parte que é muito importante, essa ideia do Sinapse. O que o Sinapse foi hoje o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, reconhece como um dos primeiros programas utilizados dentro do sistema de justiça, que levou a esse pensar de forma tecnológico, que o Sinapse veio e é uma referência hoje. E o senhor me disse agora há pouco que foi até mesmo um grande salvaguarda do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul há pouco tempo. Conta essa história para a gente, que ela é muito importante. Então, como o Tribunal de Justiça se coloca como um pioneiro na elaboração de softwares, etc., o CNJ, tomando conhecimento disso, olha para o Tribunal de Justiça e primeiro captura servidores nossos que ainda hoje estão em Brasília há mais de 15 anos, trabalhando no CNJ, servindo a justiça brasileira, e a gente não consegue trazê-los de volta, né? Eu mesmo, como presidente, insisti várias vezes que eu queria trazê-los de volta e você não consegue trazê-los, dado que são referências no mundo da informática. E o CNJ, inclusive, sofre assédio de firmas, empresas privadas que querem levar esses servidores nossos para a área privada. Uhum. Né? Então, veja... Isso, só fazendo um recorte aqui, interrompendo o senhor. Isso, todo o poder público hoje sofre com o assédio das grandes corporações, nesses profissionais cada vez mais raros, que são os profissionais de tecnologia, os TIs nos passam em concursos públicos, boas remunerações, mas mesmo assim o poder público não consegue segurá-los. Né? É muito difícil, é um nicho promissor, veja. Nós temos mais faculdades de direito no Brasil do que o mundo inteiro. Então nós temos um nicho de programas,
para uso de advogados, de uso de tribunais. Nós temos em estoque 82 milhões de processos, né? Então isso se revela algo promissor para a iniciativa privada para vender produtos, né? No que toca à experiência do tribunal, nós tínhamos 2 programas que nós cedemos dois não, mas temos mais, mas com relevância 2 programas que nós cedemos ao CNJ e que nasceram aqui em Rondônia. O primeiro é o Sinapse. O Sinapse é uma plataforma de sustentação de tudo o que é desenvolvido pelos tribunais em termos de informática, em especial hoje, inteligência artificial. O Sinapse suporta todos os programas desenvolvidos ou em desenvolvimento pelos tribunais, e nós temos na área de IA hoje mais de 100 projetos sendo desenvolvidos pelos 92 tribunais brasileiros. E temos o Codex. O Codex é um programa que suporta absolutamente todos os processos do judiciário brasileiro. E que saiu daqui. Saiu daqui. Olha só. Porque nós tínhamos que ter uma plataforma que suportasse os nossos processos. Mas nós fizemos ela tão robusta e tão olhando para o futuro que o CNJ viu nela uma oportunidade de suportar todos os processos brasileiros. Nós estamos falando dos 82 milhões de estoque mais os 35 milhões que entram todos os anos. E foi exatamente o Codex que proporcionou, por exemplo, ao Rio Grande do Sul, né, em razão da catástrofe ambiental que lá ocorreu, o tribunal ficou fora do ar alguns dias, mas como todos os processos do Rio Grande do Sul já estavam hospedados no Codex, que está no CNJ hoje, foi possível que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em poucos dias, voltasse a funcionar. Olha que maravilha. E voltasse a funcionar com todos os processos que estavam no Codex. Portanto, todas as vidas, todos os problemas, todos os direitos foram preservados porque eles estavam ancorados nesse sistema que foi projetado pelo TJ de Rondônia, né? Isso é uma grande conquista para o TJ. Eu, de certa forma, sempre fui crítico ao PJE. Eu sempre achei o PJE uma estrovenga. E acho que o PJE, em um determinado momento, ele amputou o desenvolvimento de informática dentro do Poder Judiciário. No CNJ houve uma época em que os advogados reivindicaram que deveria existir um sistema só, né? Porque eles tinham dificuldades com isso. E eu conversava com interlocutores do CNJ e dizia, eles não querem um sistema só. O que eles querem é uma página de entrada igual em todos os tribunais. E só. Porque o que o advogado precisa é remeter uma petição, receber o protocolo da remessa, saber como esse processo está andando, a movimentação dele e fazer baixa do arquivo. É isso que o advogado precisa. O resto, tudo acontece dentro do Poder Judiciário e só interessa a nós. Como isso acontece, não diz de perto ao interesse do advogado, porque ele quer só essas coisas que eu disse. Mas nós fomos vencidos nisso e o Poder Judiciário Nacional entrou nessa de desenvolver o PJE. Tivemos oportunidade de colaborar com isso, porque uma vez vencido, a ideia é vencida, né? Toca para frente, é a vida que segue. E o que aconteceu? 27 laboratórios, no mínimo, da Justiça Estadual foram atrofiados, porque você não podia, segundo uma resolução do CNJ, desenvolver nada, comprar nada, adquirir ou mudar nada que não fosse o PJE. Entendi. E o PJE, no primeiro momento, tinha suporte financeiro do CNJ. No segundo momento, não tinha. Acabou. Aí os tribunais cederam pessoas para trabalhar no PJE. Depois surgiu a ideia de tribunais fábricas, ou seja, tribunais que desenvolviam soluções. Rondônia era um tribunal desse, Minas Gerais, etc. Até que chegamos hoje com o ministro Barroso dizendo assim, o que a gente quer é só uma página de entrada igual. Cada tribunal pode ter o seu sistema, etc. Enfim, porque desde que haja compreensão pelos advogados daquilo que está sendo feito. E isso se tornou uma realidade. O que faz o site do Bradesco, do Santander?
te possibilita transferir dinheiro, quitar as coisas. As funcionalidades são as mesmas, e é isso que quer. Para comprar uma passagem aérea, a Azul, a Gol, sempre é a mesma coisa, e todo mundo entra e usa. Ninguém reclama do site ser diferente. Desembargador Marcos, pegando esse gancho de sistemas, de operabilidade, hoje o mundo se transforma novamente e a inteligência artificial é um instrumento para todo o sistema de justiça. Hoje nós temos o judiciário, advogados, Ministério Público, Defensoria, todos enxergando a inteligência artificial como uma forma de impulsionar e resolver esse acervo de processos. Nós temos hoje a regulamentação pelo CNJ, recomendação da OAB, ideias partindo de todos os tribunais, pessoas, agora tem os gurus de internet que vão vendendo a inteligência artificial como também uma saída maravilhosa. Ontem mesmo tivemos um CEO da Google falando que cursos de direito, cursos de medicina, quem está fazendo está perdendo tempo, porque no futuro isso não vai ser útil. Como é que o senhor enxerga toda essa transformação? Isso vem para ajudar? Isso vem para dificultar? Qual que é o senhor como homem experiente, vivido, e como é que o senhor enxerga isso dentro do cenário do sistema de justiça? Bem, são várias possibilidades. A primeira, nós temos que entender que IA não é algo infenso. IA é algo que pode ser perigoso. Mas ao par disso, nós temos pesquisas que dizem assim: brasileiro adora inteligência artificial. Brasileiro não vê nenhum perigo em inteligência artificial. Se isso é verdadeiro, se isso é factível de ser verificado, a gente tem que entender que inteligência artificial já é uma realidade entre nós, né? Não há volta, em especial depois da IA generativa. O Poder Judiciário brasileiro é o setor do Estado que produziu até hoje o único documento oficial sobre inteligência artificial. Primeiro foi a Resolução 332, que eu tive a honra de ser convidado pelo ministro Toffoli para ajudar na redação, no grupo de trabalho, e agora a 615, que é uma releitura da 332 por conta da evolução da própria inteligência artificial. 332 2020, 615 2025. Né? Essa evolução da inteligência generativa traz a necessidade de atualizar a resolução. Observa, nós temos em estoque, como eu disse, 82 milhões de processos. E aqui a gente tem que observar o quanto o sistema de solução de conflitos, e aqui incluindo procuradores de Estado, defensorias públicas, Poder Judiciário, Ministério Público, está gastando para solucionar conflitos. 1,2% do PIB brasileiro. Muito. O PIB brasileiro no ano de 2023 foi de 10 trilhões de reais. Então nós estamos gastando muito para administrar esse sistema num país que é pobre. Uhum. Pobre no sentido de ter carências, porque o Brasil é a 8ª economia do mundo, oscilando entre 8ª e 12ª economia do mundo, mas um país que tem carências na área da saúde, que tem carências na área da segurança pública, da educação. Então a gente precisa começar a discutir o quanto é que nós estamos dispostos a investir no sistema de solução de conflitos, né? E aqui eu tenho uma diferença substancial com a Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados, apesar de apoiar o uso de inteligência artificial, ela apoia a ideia de que o juiz precisa ter um contato permanente com as partes e com os advogados em todos os processos. Eu lhe digo que não são todos os processos. Eu tenho indicativos da seguinte forma: dos 82 milhões de processos no estoque, a maioria é executivo fiscal. Uhum. O executivo fiscal, na sua imensa maioria, são processos que não necessitam de instrução processual.
em que as partes não querem contato com o juiz, elas estão discutindo legalidade de fato gerador e incidência de multa. Né? Isso é cara a crachá. Inteligência artificial Isso dá para ser ajuda muito. automatizado. Dá para ser automatizado. Questões de consumo, as partes não querem fazer audiências públicas, audiências de instrução de processo. Elas querem que o processo seja julgado rapidamente. Também é uma advocacia de massa. E aí, a minha convergência com a ordem é no sentido de que a gente pode utilizar o tempo que vai ser otimizado dessas rotinas, desse trabalho que só é cara a crachá e que vai ser feito por inteligência artificial, aí sim, para cuidar de direito de família, em que há necessidade das partes terem contato com o magistrado, direito de saúde, direito de menores, há uma série de assuntos que são próprios e necessários que o magistrado tenha conhecimento e contato com as partes, com os advogados. Mas não tem que ter esse contato na advocacia, na litigância de massa, porque esse é cara a crachá. Né? Os núcleos hoje, núcleos 4.0, é um mecanismo de dar celeridade a esse tipo de demandas pulverizadas, que levam a esse tipo de possibilidade da entrega da prestação jurisdicional. O cuidado que se tem que ter, e o Tribunal de Justiça tem esse cuidado, o Tribunal de Justiça já usa inteligência artificial. Né? Nós usamos inteligência artificial no segundo grau, no primeiro grau, vários tribunais do país, isso não é novidade para ninguém no Poder Judiciário hoje. É que ela não se alopre, né? Que a inteligência artificial não alopre. Mas veja, viés humano ou viés de máquina sempre existiu. Por vezes o advogado olha um julgado, uma jurisprudência, um acórdão, e ele acha que tem um sentido. E o outro olha e tem outro sentido, faz outra interpretação. A diferença que eu sempre digo, né, nos cursos onde eu falo, nas oportunidades que eu digo, que o viés de máquina é mais fácil de corrigir que o viés de humano. Eu brinco com meus assessores dizendo assim, às vezes eu perco tempo, né, não no sentido de perder o tempo, mas eu fico aqui 20, 30 minutos tentando convencê-los da minha versão. Se eu fosse falar com o ChatGPT, ele diria, perfeitamente, vamos corrigir. Então seria imediato. Já aceita a correção. Aceita a correção. Então, o viés de máquina é mais fácil. Agora, o viés de máquina precisa efetivamente ser monitorado. Por isso, tanto na 332 como na 615, o judiciário nunca abriu mão de que o homem esteja no controle. Centralidade humana. Sempre, 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 né? Mas a gente precisa entender o que é este controle. Né? Hoje, nós temos uma perspectiva de que, muito em breve, os prédios de tribunais serão dispensáveis. Na pandemia, todos os advogados queriam ir para o fórum. Né? Como nós provemos, na pandemia, possibilidades de audiências virtuais, os advogados hoje não querem ir ao fórum. A gente tem experiência de ter licitado café, estabelecimentos para atender um café, para servir lá um advogado. Venceu o café. Não. Estabelecimento, como o Rei do Mate, etc. Tal, um café dentro dos fóruns. E esse pessoal faliu, porque os advogados não querem ir. Sim. Né? Os servidores querem fazer home office. Né? Por quê? Porque isso tudo é paradigma que está sendo mudado. E IA está mudando. Agora, não é que o CEO da Google diz que tá perdendo tempo. Né? Eu, na realidade, fui ler a reportagem dele no original. A perspectiva que eu tenho, a interpretação que eu faço da fala dele é da maneira como hoje medicina e direito são ensinados na faculdade, é perda de tempo. Entendi. Né? Ou seja, nós temos hoje, eu posso falar da área do direito, em que eu milito e sou professor na Federal, é que o mesmo curso que eu fiz há 40 anos atrás é o curso que a gente ensina para os meninos de hoje. E este curso não é mais adequado para o futuro que está aí. Eu costumo dizer nas minhas falas de IA o seguinte, você não vai ser substituído por uma IA.
Mas você e mais 10 vão ser substituídos por quem sabe usar IA. Pegando esse gancho, desembargador Marcos, do ensino jurídico, nós hoje, o senhor falou agora há pouco que temos mais cursos de direito no Brasil do que no resto do mundo. O senhor é professor desde a década de 1980. O ensino-aprendizagem, hoje, do curso de direito, ele deve, então, a partir dessa perspectiva, ser transformado a partir de um olhar para a tecnologia, a partir de um olhar para esse bacharel em direito, seja qual carreira que ele escolher, modifique as instituições públicas e privadas, modifiquem a ideia de levar aquele cara crachá, aquela leitura de manual, aquela leitura da lei pura e aplicação, aquele procedimento, aquele rito, ele deve ser transformado para que um profissional do direito do futuro, que vai substituir esses que o senhor acaba de falar, que desconhecem tecnologia, desconhecem como aplicar melhor o direito por meio da tecnologia, esse profissional. Como o senhor enxerga isso a partir de um olhar para o futuro, a partir do ensino jurídico, a partir do ensino-aprendizagem? Então, eu venho do tempo da máquina de escrever. Certo. E eu guardei uma para que a minha filha soubesse o que era uma máquina de escrever. Quando Vitória passa na universidade, na faculdade de Direito, eu comprei para ela um laptop. E disse para ela que era necessário ela ter um laptop. Ela disse, pai, para quê? Olha só. Né? Eu disse, porque é fundamental que você tenha um laptop para fazer teus trabalhos, para isso, para aquilo. Ela falou assim, para isso eu uso celular. Esse celular que você tem, que eu tenho, tem mais tecnologia do que os computadores que levaram o homem à Lua. Uhum. Nós estamos falando de salas imensas com computadores antigos. O direito também evoluiu, pelo menos na perspectiva do futuro, e as universidades não perceberam isso. Eu ajudei, de certa forma, e participei do momento da criação do curso de Direito na FGV do Rio de Janeiro. E eles queriam ter um curso que fosse diferente dos cursos que no mercado existia. Então, eles diziam, a gente não tem que ensinar aqui crimes contra a vida na perspectiva de João que mata Paulo. Crimes contra a vida, para nós, Faculdade de Direito da FGV, só tem sentido se for um grande empresário que morreu. Porque a experiência deles é na área de economia e administração de empresa. Então nós vamos estudar muito mais crimes tributários, crimes contra o sistema financeiro. E, se for um empresário que morreu, ótimo, mas Pedro contra o Paulo não tem sentido nenhum para a gente. E eu acho que é isso que as universidades deviam ter percebido, e elas não perceberam. Entendi. Não há mais chance do litígio de Paulo contra João. Hoje os problemas são climáticos. Os problemas hoje são transnacionais, são de gênero, são problemas que habitam a internet. Quer dizer, as universidades precisam preparar os alunos para esse futuro. E eu olho para o conteúdo programático dos cursos das universidades, ela é assim, processo civil 1, processo civil 2, processo civil 3, processo civil 4, dividido como é o código de processo, né? Mas isso não resolve mais o problema. Você tem trabalho na área, e o teu foco acadêmico é nisso, e a gente já trocou ideias a esse respeito, nem mesmo o judiciário percebeu isso com essa persciência necessária. Nas ações de controle constitucional, o judiciário se contentava com a tese fixada. A lei é inconstitucional, ponto. E nada resolvia. Nós temos uma página escrita pelo Supremo Tribunal Federal que eu reputo ser uma das mais belas páginas da jurisprudência brasileira, que é considerar o sistema carcerário inconstitucional. Um sistema inconstitucional de coisas. Porque a gente considera a lei inconstitucional. E o que faz o Supremo Tribunal? Diz que o sistema é inconstitucional e não a lei. Passam 5 anos e ninguém faz nada. Aí o ministro Barroso retoma isso e diz assim, olha, a gente precisa aqui instaurar um procedimento estruturante.
um procedimento que o judiciário fiscalize os projetos que vão resolver aquilo que a gente acha que é inconstitucional, né? Então, o mundo mudou, o direito mudou. Hoje você não vai ao banco para fazer um contrato, você faz um contrato pelo celular. A gente precisa entender o que é a cadeia de custódia de provas. O nosso amigo Alexandre Moraes da Rosa fala muito bem a respeito disso, ele, o professor Auri. Então, tudo mudou. E nós continuamos na universidade ensinando o litígio de Caio contra Tício. E também pegando uma função importante nossa, eu na advocacia, o senhor na magistratura, as funções das escolas. Nós temos hoje, o presidente Márcio me delegou a função de ser diretor-geral da Escola Superior da Advocacia. Estou aqui há 4 meses mais ou menos, e aí a partir de uma escutativa da advocacia, saber o que realmente a nossa carreira jurídica quer que a escola leve para poder dar essa sustentação, essas transformações. O senhor, pelo judiciário, a Escola da Magistratura ontem, comemoramos 39 anos, antes de ontem, 39 anos da Escola da Magistratura, com a palestra do ministro Ricardo Vilas-Boas Cuevas, falando sobre tecnologia e a função também da escola. Como as escolas podem e devem levar esse conteúdo de forma diferente, de forma em que a gente, enquanto as carreiras jurídicas, para poder olhar a transformação, consiga trazer, dar concretude à aplicação desse direito que a gente vê e reconhece que já está transformado, para poder aí solucionar o problema, curar aquela dor do jurisdicionado, seja o advogado, seja o magistrado. Como é que a gente pode, por meio das escolas, trazer essa sustentação? Esse é o grande desafio das escolas profissionais. Eu participei de um momento muito rico da vida acadêmica brasileira, que foi a criação no Brasil da possibilidade do mestrado profissionalizante. Importantíssimo. Né? Porque nós tínhamos só mestrado acadêmico. E o mestrado acadêmico, o doutorado acadêmico, é um pouco da seguinte figura: a influência da barbatana, do tambaqui na coisa julgada da Finlândia. O que é isso na fila do pão? As pessoas perguntam. As pessoas não querem saber isso. As pessoas querem saber, como você disse, o que é que cura a dor delas. Querem saber o que é o caroço. Querem saber, enfim, na vida, o que é que resolve. E o direito foi um dos últimos segmentos do conhecimento humano a aderir o mestrado profissionalizante, que nasce por uma reivindicação da área do direito, mas que enfrentava grandes obstáculos da área acadêmica. Então, o desafio hoje das escolas profissionais, seja da advocacia, do Ministério Público, da Defensoria, da magistratura, é pegar esse cidadão que anoiteceu bacharel em direito, amanheceu advogado, amanheceu promotor, amanheceu juiz, depois de ser aprovado num concurso, e torná-lo juiz, promotor e advogado para esse tempo novo. Eu costumo brincar, houve um momento em que nós discutimos a necessidade das escolas de magistratura. E eu fui conselheiro da Infam. A Infam é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Por 6 anos eu tive o privilégio de ser conselheiro da Infam. E a nossa discussão com a ordem era a seguinte: a ordem dizia, há um processo de juvenilização da magistratura. Magistrados estão muito novos, eles passam no concurso assim que saem da faculdade. E a ministra Ellen, que capitaneava esse colóquio com os advogados e com a magistratura, um dia me pergunta o que é que eu achava disso. Eu disse, ministra, eu não acho que esse é um problema. O problema maior é que nós estamos pegando juízes que dormiram bacharéis em direito e acordaram juízes. E isso é com promotor, com advogado, com defensor, com todos. Então o problema é o projeto criança abandonada. Uhum. Não é um problema de formação. O que nós precisamos é de uma escola que ensine juiz a ser juiz, promotor a ser promotor, advogado a ser advogado para os tempos atuais, uma formação permanente.
né? E aí nasceu, por exemplo, a Infam, pela emenda constitucional número 45, que é a mesma matriz constitucional do CNJ, nascem no mesmo ponto. A ENAMAT também nasce nesse ponto. Reformas judiciário. Ou seja, o desafio das escolas profissionais é tornar o bacharel em direito em profissional. Um desafio grande da Escola Superior da Advocacia é justamente conscientizar o advogado que ele precisa estar plenamente, todos os dias, capacitados para poder prestar o melhor serviço. Mas prestar o melhor serviço para o cliente, para quando falamos de curar aquela dor do cliente. E para isso, ele precisa estar lá na escola e aprendendo, participando das oficinas, dos workshops, das palestras, para que possa aí sim construir essa ideia de uma melhor prestação de serviço. E eu falo isso, desembargador Marcos, tanto para prestar o melhor serviço, quanto também para não cair nas armadilhas do dia a dia. Eu tenho que fazer o recorte aqui, e o senhor sabe muito bem disso, que está acontecendo, do mau uso das inteligências artificiais, do custo que o profissional que está ali dando um prompt e copiando o que a inteligência traz para ele, e colando, e utilizando ali até mesmo jurisprudências que não existem, a partir da alucinação de dados. Hoje existe uma preocupação tanto da OAB quanto do Poder Judiciário em conscientizar até a precaução de verificação, de olhar aquelas fontes, digo sempre, alucinação, jurisprudência, texto de lei, doutrina, não utilizar essa pesquisa fruto de IA nas suas petições. Hoje existe uma recomendação da OAB, dezembro agora de 2024, nesse sentido. A Escola da Magistratura de Rondônia lançou uma cartilha, o desembargador Alexandre Miguel esteve lá na OAB apresentando a cartilha. Teremos um evento conjunto OAB e Tribunal de Justiça e Escola da Magistratura. Já faço o convite, desembargador Márcio, dia 5 agora, para poder falar a advocacia, de que é um instrumento importante, de alavancar a atividade, de conseguir alcançar o nosso maior ativo, que é o tempo, mas, ao mesmo tempo, utilizá-la de forma correta, de forma legal, de forma ética, para que não haja aí cair nessas armadilhas do mau uso da inteligência artificial. Ok. A cartilha lançada pela Emeron vem na esteira de um problema identificado no TJ Rondônia, no julgamento de um processo. Perfeito. Né, e que nós encaminhamos, inclusive, um ofício à Ordem dos Advogados para que tome ciência de que determinado profissional usou uma jurisprudência, uma citação que não fazia jus ao texto. Eu acho que tudo é uma questão de incentivos. Olha o direito econômico aí. Incentivos. Na área do Poder Judiciário, nós descobrimos que o incentivo é a promoção. Então, o CNJ, a Infam regular, você tem que fazer X horas de curso por ano para ser promovido. Se você não fizer, você está fora. E boa parte das promoções no Poder Judiciário tem sido resolvido na quantidade de cursos. Porque na quantidade de processos, basicamente, estão todos similares. Então, quando o magistrado, quando a magistrada se interessa pelo curso, ela aufere conhecimentos, ela se qualifica para promoção. Então, é uma questão de incentivos. Na área do direito privado, em especial para os advogados, eles precisam entender que o incentivo é sobreviver nesse mar de profissionais que existe. O mercado é seletivo. O mercado vai levar profissionais à frente, ganhando dinheiro, ganhando muito dinheiro, se realizando profissionalmente, ou vai postergar, alijar profissionais. Né? Então, nós temos perto de 1.700.000 advogados no Brasil. A minha carteira em Rondônia é 256, a da minha filha já é 12.000, e eu sei que tem perto de 15.000 advogados exercendo a profissão. É muita gente. O mercado é seletivo. Então, hoje,
não é que você tem que fazer todos os cursos, você tem que selecionar aquilo que é melhor para a sua carreira. E a escola profissional da Ordem dos Advogados e que você está à frente, tem que ter essa percepção, né? Também de saber o que oferece. Qual é? Porque, observa, o aluno sai cansado, 5 anos de faculdade, fazer trabalho, TCC, aí ele tem que estudar para fazer o exame da ordem, que não é fácil, ele passa, ele fala, meu Deus, agora chega, eu não quero mais, eu estou pronto. Não está pronto. A nova perspectiva de profissão diz, você não está pronto, o que você tem é uma carteira para começar, né? E aí ele precisa ir para essa selva, disputar mercado de trabalho, ir para áreas de fronteira. E há, às vezes, uma falsa percepção de que ter no currículo muitos cursos é suficiente. Não é suficiente, ele precisa selecionar quais os cursos são adequados para a carreira dele. Né? Hoje, o advogado generalista, aquele que colocava na porta do seu escritório assim, causas cíveis, criminais e previdenciárias e era trabalhistas e achava que entendia de tudo, está acabando. Hoje existem nichos, pessoas especializadas no direito do trabalho, pessoas especializadas em fazer sustentação oral, de atuar em tribunais superiores, existem nichos. Então, tem que pesquisar. Tem, hoje em Rondônia, o agronegócio, a advocacia no Tribunal de Contas, existem hoje vários nichos que ainda precisam ser desvendados e atualizados. Recentemente a Escola da Magistratura trouxe um evento sobre agronegócio. Sim, importantíssimo. Grande. Nós notamos uma alteração na mudança de processos que chegam ao judiciário. Chegava muito atraso de voo, muitos problemas com planos de saúde, muitos problemas com oficinas, batida de carro, etc. De repente começaram a chegar contratos relativos ao agronegócio, compra de insumos, arrendamentos, e é uma coisa que... Recuperação judicial, né? Tá aí a Ordem brigando com o Banco do Brasil a respeito se faz ou não faz recuperação judicial no agronegócio, quer dizer, coisas novas. Então, tanto a escola da magistratura viu essa perspectiva, como também as escolas profissionais precisam ver. E os advogados precisam ter incentivos, do que a gente chama no direito econômico, para fazer isso. Agora, essa questão dos incentivos são absolutamente verdadeiras. No Brasil, a justiça é absolutamente barata. Por isso, o estoque de 82 milhões de processos. As pessoas vão dizer assim, não, mas as custas são caras. Eu posso lhe dizer com segurança de quem foi presidente do tribunal. 73% de todas as demandas que rodam no Poder Judiciário de Rondônia são demandas free, assistidas pela assistência judiciária, gratuita ou pela Defensoria Pública. Então, acesso sempre teve. Custas não são impeditivos para acesso, né? E eu me lembro do presidente Andrei Cavalcante, que me leva ao meu gabinete, o presidente da Ordem, da Ordem Nacional dos Advogados. E eles estavam numa campanha valorizativa de honorários de advogados, a caravana dos honorários, essa era a campanha. E eu perguntei ao presidente da Ordem se nós podíamos conversar sobre tudo. E ele gentilmente disse, claro, podemos falar sobre tudo. Eu falei, o senhor acha que quando um magistrado condena em honorários em R$500 é pouco? Ele falou, eu acho pouco. Eu falei, eu também. E o meu tribunal tem uma história de reformar essas decisões e aumentar os honorários. Mas eu quero perguntar para o senhor o que é que a Ordem vai fazer para remunerar bem os advogados de SEDEX. Aí ele me disse, eu não estou entendendo. Eu falei, eu vou explicar para o senhor. Na época nós não tínhamos essa possibilidade de peticionamento eletrônico. Eram os advogados correspondentes. Eu falei, nós temos um determinado banco com um determinado escritório imenso que
paga R$ 50 para um advogado protocolar um agravo de instrumento. Verdade. Isso é aviltante, presidente. Nós precisamos valorizar o advogado, Uhum. em especial o advogado que está começando, né? Então, os incentivos econômicos para Também protocolar fazem parte dessa perspectiva de valorizar o advogado. E aí a conversa evoluiu no sentido, vamos tomar mais um café? Desembargador Marcos, eu quero agora partir para um outro olhar, que seria da regulação das tecnologias, em especial a inteligência artificial. O senhor participou lá da primeira resolução, a 339 do CNJ. 332, desculpa. Lá atrás, 2020, já tinha esse olhar da necessidade do sistema de justiça regulamentar isso. Hoje a gente tem uma PL, um projeto, um PL, em tramitação no Congresso Nacional sobre a temática. Na União Europeia, foi regulamentado e até mesmo uma inspiração ao modelo brasileiro. Como é que o senhor enxerga essa necessidade da intervenção estatal para poder segurar as balizas da tecnologia, em especial dentro do sistema de justiça? Como é que o senhor enxerga isso? Ok. Deixe-me abrir um pouquinho mais este tema. Há um exemplo recente de o quanto isso é necessário, a regulação é necessária e o quanto o judiciário, por vezes, tem sido mal interpretado. Não vai 30 dias, o Poder Judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, expediu uma repercussão geral, uma tese sobre Big Techs, sobre o Marco Civil da Internet, o artigo 19. Declarou inconstitucional o artigo 19. Isso. Ele regula de uma forma diferente, no sentido de que, olha, as empresas precisam agir e retirar do ar, sem nenhuma provocação, a lista de determinados crimes. E ele lista quais são os crimes. Entre eles, pedofilia, questões que envolvam menores, crime de ódio, crime contra a dissolução do Estado e assim por diante. Tem uma série de... Durante os 30 dias posteriores, o Poder Judiciário apanhou nas redes sociais porque estava fazendo ativismo judicial. Estava fazendo algo que não era necessário fazer, que isso era matéria do legislativo. É bom que se diga que este processo estava no Supremo há 10 anos, esperando que o legislativo fizesse alguma coisa, mas o legislativo não fez. Aí aparece uma pessoa do bem chamado Felca, e esse cidadão, em 50 minutos, consegue convencer o Brasil e o legislativo brasileiro da necessidade de regular essas situações. E ontem foi aprovado um projeto que já tinha passado pelo Senado, estava na Câmara dos Deputados, com o acordo de todos. Tanto esquerda, direita, centro, tudo. Porque todos compreenderam que é necessário proteger crianças. Sim. Mas quando o judiciário tentou fazer isso, era ativismo judicial. Outra coisa que nós temos que ter clareza é que existem 2 países no mundo que produzem Big Techs, plataformas e que produzem IA. China e Estados Unidos. O resto consome. Europa consome. Estados Unidos produz, China produz, América consome, América do Sul consome. Se nós consumimos e estas empresas não reconhecem limites territoriais e soberania, é preciso que se estabeleça controle sobre elas. E esta foi a preocupação da primeira edição da Resolução 332 do CNJ, que era estabelecer, segundo os parâmetros já estabelecidos pela Europa, de critérios éticos no uso da inteligência artificial. E nós estabelecemos um segundo capítulo que era a governança na produção de instrumentos que utilizam inteligência artificial. Porque quando eu falo hoje que eu tenho o Gaia,
que, né, muita gente associa ao meio ambiente, mas Gaia é gabinete assistido por inteligência artificial. O pessoal fala, não, mas vocês produziram uma inteligência artificial. Não, nós usamos Gemini ou ChatGPT por trás com um instrumento que nós projetamos. Então, mas nós não produzimos a inteligência artificial, ela estava no mercado, mas ela precisa ser regulada. O projeto que está no Congresso, ele passa pela Câmara dos Deputados, foi um projeto inicialmente feito pelo atual prefeito de Porto Velho, que era deputado federal à época, o prefeito Léo Moraes, chega ao Senado, recebe um substitutivo que foi capitaneado pelo presidente Pacheco, que também nasceu em Porto Velho, presidente do Senado. Porto-velhense. Rodrigo Pacheco nasce aqui. Então, a inteligência artificial tem, de certa forma, tem uma conexão com Rondônia e com Porto Velho. E esse substitutivo de inteligência artificial, desse projeto de inteligência artificial, que foi capitaneado pelo ministro Cuevas, que reúne um monte de experts na área, é um projeto que tenta regular para tudo, não só para o judiciário, para tudo. A resolução 615, que é de 25 deste ano, portanto, de março desse ano, que é uma resolução do CNJ, tem uma preocupação em classificar os riscos. E o judiciário é classificado como de alto risco, porque mexe com valores muito fortes da população. Mexe com patrimônio, mexe com vida, mexe com liberdade, tudo isso. Na 332, nós já tínhamos a preocupação de limitar o uso de inteligência artificial na área do direito penal. Nós permitimos que ela fizesse contas, mas não permitíamos que avançasse muito, porque a experiência do uso de inteligência artificial no exterior, na área de direito criminal, é ruim. Nós temos exemplo que todo mundo cita, o Compass nos Estados Unidos não permitia que latinos ou negros progredissem na pena do regime mais severo para o mais brando. Nós temos experiências negativas no uso de reconhecimento facial. Algoritmos enviesados. E o reconhecimento facial nasce a partir de atos terroristas que, por exemplo, na Trafalgar Square, em Londres, haviam câmeras que tentavam localizar pessoas que pudessem ser terroristas, né? E, a partir daí, muitos países compraram esses sistemas. Boa parte das secretarias de segurança pública do Brasil detém esses sistemas. Eles possuem vantagens de antecipar o reconhecimento de quem já teve envolvimento com o Poder Judiciário, é fugitivo, etc. Mas ele pode cometer erros. Então nós precisamos regular, nós precisamos calibrar. Isso sempre, precisamos estar atentos sempre. Doravante, nós não vamos ter mais a necessidade de fazer trabalhos repetitivos, mas vamos ter necessidade de fiscalizar quem ou o que esteja fazendo os trabalhos repetitivos. Nós teríamos que ficar aqui por mais uns 2, 3 episódios para poder colher do desembargador Marcos aqui, tudo que a gente precisa para poder debater o assunto, né? Isso porque a gente não começou a falar da área acadêmica. Nós temos aqui, como falamos, fizemos o doutorado juntos, somos professores do mestrado em Direito lá da Faculdade Católica, e todo o debate, eu tenho orgulho, desembargador Marcos, de ter feito doutorado sem inteligência artificial. Nos momentos dos meus fichamentos, né, de leituras e fichamentos e elaboração dos artigos, da tese, eu não tinha esse instrumento tão facilitador que é a inteligência artificial, de quem hoje tem isso, que pode pegar uma obra, pedir para fichar e aquilo ali já colocar dentro da sua pesquisa. Poderíamos avançar a nossa discussão aqui para esse viés acadêmico, mas eu quero agradecer imensamente a participação do senhor. Aqui foi muito claro, muito elucidativo como
um caminhar da Justiça de Rondônia, do Judiciário Brasileiro, da advocacia, a partir desse protagonismo do Estado, sem essa síndrome nossa de estarmos na periferia geográfica, mas numa centralidade de pensamentos jurídicos e tecnológicos, a partir de todo esse histórico que o senhor passou para a gente. Agradeço muito a sua vinda. Já fica o convite aí para um próximo episódio, para poder falarmos mais um pouco, porque certamente quem assistir o episódio do senhor vai querer um pouquinho mais, vai falar assim, parou? Já quero um pouquinho mais. Obrigado. Obrigado, mas deixa eu só te dar um depoimento de quanto a tecnologia pode ser chata. No mês de julho deste ano, eu fui convidado para falar na Universidade de Salento, na Itália, a convite do professor Raffaele Giorgio, né, num programa que eles têm lá chamado de Summer School. Eles fazem em janeiro o Winter School e no mês de julho e agosto eles fazem o Summer School. E eu não pude, por razões profissionais, ir até a Itália. E falei... Uma pena. Né, falei a partir de uma videoconferência. Né? E o tema principal e o tema central desse Summer School era inteligência artificial e seus riscos. Porque a Universidade de Salento tem um departamento que chama Departamento do Risco. Ou seja, tudo que oferece risco à sociedade, à humanidade, aos sistemas de democracia, etc., eles estudam. E eles estavam estudando inteligência artificial, os riscos que ela oferece. Foi muito proveitoso participar desse evento, mas extremamente chato. Porque todos que estavam lá, ao final da minha fala, saíram, foram para um restaurante, foram tomar uma garrafa de vinho, né? Um negro amaro, um primitivo de Mandúria, e eu saí, temos uma diferença de 6 horas de fuso horário, levantei, tomei um copo d'água e segui com o meu trabalho. Então, a tecnologia é excelente, nos permite isso, mas é absolutamente chata em determinadas situações. Fica aqui o meu compromisso de retornar sempre que possível. Obrigado, Eduardo Marcos.